Graça e paz, irmãos e irmãs da Igreja Batista Aliança Eterna. Fala, galera de Jesus Live, que saudade de vocês. Glória a Deus, mais um culto, mais uma noite abençoada na presença do Senhor. Gostaria de pedir para quem está entrando agora no canal, já compartilha, já se inscreve, já ativa o sininho e vem curtir esse culto com a gente, amém? Corre aí, já manda nos seus grupos de WhatsApp, já manda para as pessoas que você conhece e compartilha da palavra de Deus, amém? Gostaria de pedir, enquanto os irmãos aí vão se inscrevendo no nosso canal aqui da nossa igreja, que vocês já abrissem a Bíblia de vocês lá em Romanos, no capítulo 8, verso 18. Romanos 8, 18. Amém? Não esquece, já vai compartilhando aí. Romanos 8, 18 fala assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Eu não sei se você sabe, esse Romanos 8,19, na verdade, é o versículo tema do Jesus Live. A ardente expectativa da criação aguarda a manifestação do Filho de Deus, dos filhos de Deus. Eu sou filha de Deus, você é filho de Deus? Então a criação está aguardando a sua manifestação, a sua revelação sobre o amor de Deus. Então eu gostaria que você refletisse nesses dias sobre esse versículo, né, esses dois versículos. Agora nós estamos no momento em que os corações das pessoas, eles estão ardendo, esperando algo, eles estão sedentos, porque é um momento difícil, e é aí que nós, como os filhos de Deus, nós temos que revelar o Pai. Então gostaria de te convidar a orar conosco aqui sobre isso, sabe? Esse é o momento de nós evangelizarmos. Nunca foi tão fácil, gente, falar da palavra de Deus, falar do amor de Deus, porque as pessoas estão sedentas. Então convido você a fechar os seus olhos aí e a orar comigo, amém? Não deixa eu orando sozinha aí não, irmãos. Vamos orar junto, num clamor. Pai, nós te pedimos, Senhor, se manifeste a nós, Pai, que possamos ser a luz, Pai, nesse mundo, que possamos ser o sal da terra, Pai querido. Senhor, que possamos, Pai, transmitir, Senhor, o Teu amor, Pai querido. Pai, que possamos ser cheios da Tua presença, Senhor Jesus. Que possamos, Senhor, fazer parte, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai querido. Pai, abençoe as vidas que estão agora assistindo, Pai, esse culto, Pai. E fala, Senhor, poderosamente ao coração, Senhor, de cada um deles, Pai querido. Que não seja nós, Pai, mas que seja o Senhor em nós, Pai querido. Que eles sejam tocados através do louvor, Pai, através das ofertas, Pai querido, através da palavra, Senhor. Pai querido, nós não podemos sair, Pai querido, daqui da mesma forma que nós estamos, Pai. Senhor, por isso toca, Senhor, cada coração, Senhor amado. Em nome de Jesus é que eu te clamo, Espírito Santo, fala conosco e seja bem-vindo aqui, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, gente. Gostaria de pedir para vocês já se prepararem para esse momento de louvor. E gostaria de falar uma coisa para vocês, muito importante, que eu não lembro se eu falei nas outras semanas. Agora é a hora do louvor, mesmo que nós estamos nas nossas casas, né? É um momento muito especial. Eu não sei se você sabe que em meio aos louvores, pessoas são curadas, são libertas, são saradas, são restauradas. Então, esse é o momento de você se entregar para Ele. Coloca aí tudo que você está passando, tudo que você está sentindo, coloca diante do altar de Deus e entrega o seu melhor louvor, a sua melhor adoração. Amém? Conto com você, já se inscreve no nosso canal e compartilha, gente. Compartilhar é um modo de evangelizar. Você que é tímido, manda para todos os seus contatos, fala do amor de Deus, fala, vem comigo aqui sentir essa noite a presença de Deus. Amém? Em nome de Jesus vai ser uma noite transformadora, para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos louvar o Senhor.
sou teu, totalmente teu, e tudo que sou está em tuas mãos de amor, e eu sou teu, eu sou Teu nome bendiremos, Senhor. teu, o teu nome Bendirei e bem alto clamarei, eu sou tudo que sou está em tuas mãos de amor, e eu sou Sim, Pai, Tu és o eterno, Pai. Espírito Santo, nós te convidamos. Senhor, visita cada lar. Espírito Santo, visita cada lar. Enche, Senhor, enche com a Tua presença cada família, Senhor. Senhor, se manifeste, Pai. Aqueles que ainda não conhecem o Senhor, Pai, se revele a eles, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nos ajuda, Pai querido, a compartilhar da Tua palavra, do Teu amor, Pai. Que só com o Senhor podemos vencer, Pai, os dias maus, Pai querido. Em nome de Jesus. nosso amigo Santo Espírito. Venha aquecer os corações.
Deus. Aleluia, Pai. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Espero que você tenha louvado aí na sua casa, porque é um momento onde você pode ser livre. Livre é você e o Senhor, é você e Jesus ali. E é para Ele essa entrega. Não é para homens, é para o Senhor. Amém? Agora nós vamos para um momento muito especial também. Um momento de dízimos e ofertas. Está aparecendo aí no visor do seu celular, da sua televisão, as contas da nossa igreja, QR Code também para você aproximar o celular e ir direto para as contas. Irmãos, a gente está sempre falando, esse é o momento de nós sermos igreja, de nós colaborarmos, de nós entregarmos nossos dízimos e ofertas para o Senhor, né? A gente devolver aquilo que é dele. Não somos só mordomos de Deus, nós cuidamos das coisas para Ele. Então, contribua, não deixa de fazer, né, de dar o seu dízimo, a sua oferta. Amém? Quem não quiser depositar, quiser trazer o dinheiro aqui na igreja, a secretaria, o pastor falando que está funcionando, mas aqui está no conforto da sua casa, as contas da igreja, para você ajudar essa obra, fazer parte, não ser só espectador, mas fazer parte daquilo que o Senhor tem para a igreja dele. Amém? Então, corre aí, anota as contas, glória a Deus. Enquanto isso, enquanto você vai anotando as contas da igreja para fazer o seu dízimo e a sua oferta, gostaria de chamar o Vinícius. Ele vai estar trazendo a palavra para nós essa noite. Amém? Amém. Pai querido, Pai amado, aqui está a vida do teu servo, Pai. Que ele possa, Senhor, entregar daquilo que o Senhor já falou com ele, Pai amado. Usa-o, Senhor, poderosamente, Pai. Senhor, abre os corações, Senhor, dos ouvintes, Senhor, agora, Pai querido. Abre o entendimento, Pai. Senhor, tira toda a preguiça, toda a distração, todo o desânimo, Senhor amado. Que agora venha a Tua palavra, Senhor, e caia, Senhor, em terra fértil, Pai querido, na vida dos Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus é o que nós te clamamos. Amém. Fala, galera de Jesus Live, vocês estão aí firme e forte? Não pode parar, não pode desanimar não, fica firme aí. Eu tenho certeza que nós vamos ser mais que vencedores, que é o que a palavra diz para nós. Tinha uma frase no quartel que falava, um sargento lá, se eu não me engano, ele falava assim que tudo aquilo que não nos mata nos faz mais forte. Sem dúvida, nós vamos sair de todas essas circunstâncias muito mais fortalecidos, né, com tudo que nós podemos aprender em meio às lutas do dia a dia. Mas eu queria aqui compartilhar uma palavra com você. Então, eu não sei se você já está aí com a sua Bíblia, mas se você não está com a sua Bíblia, eu aconselho você correr lá e pegar. Sai correndo aí, encontra uma Bíblia, abre o seu aplicativo. Eu não sei se você usa no celular. É difícil porque você está assistindo o vídeo no YouTube, né? E às vezes não dá para usar os dois ao mesmo tempo. Mas corre lá para que a gente possa meditar aqui junto na palavra de Deus. E enquanto você pega a sua Bíblia, eu vou dar 2 avisos bem rapidinho para você aí, jovem. Nós não vamos somente manter os cultos online, mas essa semana, no domingo, às 10 horas, nós voltamos à nossa escola bíblica de jovens. Nós vamos criar uma sala no aplicativo Zoom e nós vamos compartilhar o link. Se você não tem acesso, você não consegue acessar a reunião sem o link que nós vamos criar. Vini, mas como que eu faço para chegar no link, caso eu estou vendo esse vídeo e eu quero participar? Você precisa mandar uma mensagem para nós lá no Instagram e nós vamos colocar você num grupo do WhatsApp. E você ali vai ter acesso ao link para você participar da escola bíblica nossa, no domingo às 10 horas. Então, você não pode perder, você que deseja aprender mais da palavra de Deus, eu vou estar dando uma aula, o tema é Igreja como a videira de Cristo, né? A videira verdadeira. Então, vai ser uma aula muito legal, eu tenho certeza que nós vamos aprender muito ali. Outra coisa muito importante, essa semana tem novidade. Na quarta-feira, às 20h30, nós vamos começar a nossa célula de jovens.
Então, se você está aí de boa durante a semana, na quarta-feira, você precisa entrar em contato comigo e com a Samanta, ou com qualquer pessoa que faça parte aqui da juventude. Nós também vamos criar um grupo de WhatsApp, que vai ser a nossa célula, e nós vamos disponibilizar também um outro link. Então, você precisa colocar aí na sua agenda, para você participar com a gente da célula na quarta-feira, às 20h30. Então você se programa aí para que você possa participar conosco. Nós estamos fazendo isso porque nós estamos com saudade. E porque nós amamos a palavra de Jesus e nós queremos estar próximo. Nós queremos continuar próximo. Então você não fica sozinho aí não fica triste não, que você tem que fazer parte com a gente lá do grupo para que a gente possa aprender mais, orar um pelos outros, enfim, para a gente cumprir a vontade do Senhor. Amém? Era só esses 2 recados aqui. Agora você já pegou a sua Bíblia, eu quero que você abra a sua Bíblia aí comigo, num versículo que está lá em Mateus, no capítulo 6, do versículo 22 e 23. Lá em Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23, diz assim: Os olhos não são a lâmpada do corpo? Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, quão grandes trevas serão? Somente esses 2 versículos. E esse versículo ele é muito direto e reto naquilo que ele quer explicar para nós, naquilo que Deus quer deixar claro para mim e para você. E esse versículo ele está falando de algo muito profundo e muito difícil às vezes de aceitar, mas é algo muito importante para as nossas vidas. Percebe? Ele está dizendo que a maneira como você olha as situações na vida é a maneira como você vai passar as coisas. Então ele está dizendo basicamente assim, é muito claro, se você tiver bons olhos, você vai enfrentar a vida com boas situações. Mesmo, talvez, em meio às dificuldades, você vai superar todas as coisas. Mas, se os seus olhos forem maus, a situação, então, que virão, vão ser pior do que já era. Então, basicamente, esse texto, ele está falando que é como se nós usássemos uma lente para enxergar. E eu costumo dizer, né, que a gente não olha somente com os nossos olhos aqui fixos, né, os nossos 2 olhos, a gente olha também muitas vezes como o nosso coração. Às vezes você acorda aí mal-humorado, estressado, já acorda nervoso, viu um story de alguém que mexeu com você, você já fica revoltado. Ou alguém que fez alguma coisa, ou deixou de fazer, eu não sei. Há muitos motivos aí para a gente já torcer o nosso nariz e já ficar com maus olhos, né? Olhar para as coisas de uma forma sempre negativa, sempre pessimista, sempre achando que não vai dar, que não vai ser, que não tem como, e a gente fica com um olhar mau sobre as circunstâncias. E aqui no texto ele diz para nós que nós temos que ter olhos bons, porque os olhos são a candeia do corpo, e se os nossos olhos forem bons, todo o restante vai ser bom. Mas aqui, falando a respeito desse texto, você possa estar aí na sua casa e você falar assim, poxa Vini, você não está entendendo. Mudou tudo meus planos. A faculdade bloqueou todas as aulas, agora eu estou tendo que fazer aula EAD. Vini, você não está entendendo, eu perdi meu círculo de amizade, porque agora eu não posso sair de casa. Meu trabalho está reduzindo pessoas, está reduzindo jornada, está reduzindo salário. O meu pai é empreendedor e a coisa está difícil, eu não sei qual é a circunstância. E aí você fala assim, aí você vem pregar que eu tenho que ter bons olhos? Você não está entendendo, você não está no meu lugar, você não sabe como que é a minha vida. Eu já estou chegando nos 30, eu estou com um monte de problema, eu estou com um monte de coisas que eu não tenho, que eu não consegui, que eu não cheguei, que eu não alcancei, que eu não fiz. E você está com maus olhos sobre uma série de circunstâncias. E talvez, de fato, as coisas realmente não estejam boas na sua vida. Realmente, talvez, pode acontecer de você não estar bem, de ter problemas familiares, pode ser que você esteja tendo problema financeiro, pode ser que você realmente esteja tendo problemas na sua área profissional, e não há problema quanto a todas essas coisas. A Bíblia ela não cita condições para você ter bons olhos. Ela simplesmente diz que nós temos que ter bons
olhos. Aí você pode me perguntar assim, mas como é, a grande questão é a seguinte, né? Como eu vou ter bons olhos, mesmo em meio a situações difíceis que eu enfrento? Essa que é a grande pergunta, né? Que inclusive, se você quer saber a resposta, você vai ter que assistir até o final, porque eu só vou responder ela no final. Então você precisa pensar. Eu não sei se você já se deparou com esse texto, se você já pensou a respeito disso, e se você já se perguntou, mas como que eu vou ter bons olhos? Olha as coisas, como que as coisas estão, como que eu vou olhar as coisas com bons olhos? Você não está vendo o que está acontecendo no mundo? Meus irmãos, jovem, nós precisamos ter bons olhos. E é sobre isso que Deus quer falar conosco neste momento. Vamos aprender, eu creio que nós vamos aprender juntos duas verdades muito importantes que as dificuldades revelam para nós. E eu quero que você possa pensar agora nesse momento, quais são as coisas que têm sido constrangido o seu coração, que você tem te entristecido, quais são as coisas que têm te preocupado, quais são as circunstâncias que têm te afrontado, o que é que está doendo aí, o que que você está sentindo, o que você está passando. Eu quero que você pense nessas coisas. E eu creio que através da palavra de Deus, nós vamos aprender, nós vamos descobrir, através dessas dificuldades, duas verdades muito importantes para a nossa vida. São duas verdades que podem revolucionar a sua história, porque você vai aprender a passar pelas circunstâncias, enfrentar as circunstâncias, não deixar as coisas te paralisarem. E essas verdades elas vão ser fundamentais para que nós possamos conduzir a nossa vida cristã, a nossa vida nesse mundo. E aí talvez você fale assim, nossa Vini, mas tem que ser no meio da dificuldade para aprender essas duas verdades? Não necessariamente, né? Sem dúvida alguma, nós poderíamos aprender através da palavra de Deus. Eu sempre falo isso e vou falar sempre. Nós poderíamos aprender pela palavra de Deus, nós poderíamos aprender sobre testemunhos dos nossos irmãos aí, vamos dizer, mais experientes. Nós poderíamos, como jovens, buscar os sábios conselhos, como eu preguei algumas semanas atrás, e a gente conduzir a nossa vida melhor. Mas a verdade é que muitas vezes a gente negligencia todas essas coisas. E aí no momento de dificuldade, no momento onde as coisas não estão fáceis, fica mais claro nós enxergarmos essas duas verdades que podem mudar a nossa história. E como você já pensou aí nas suas lutas, nas suas dificuldades, nas coisas que você está enfrentando, agora eu quero que você corre comigo lá no livro de Neemias. Lá no livro de Neemias, no capítulo 9, é onde nós vamos aprender aqui essas duas verdades, bem rápido, bem objetivo, para que você possa aplicar elas aí na sua vida, no seu dia a dia, para que você possa vencer todas as coisas. Eu tenho certeza, irmãos, que essas verdades vai abrir os seus olhos, vai trazer paz no seu coração, você vai ser fortalecido no seu homem interior, a sua fé vai ser restaurada, porque essas verdades, elas são poderosas, porque é a palavra de Deus. E lá no livro de Neemias, no capítulo de número 9, eu queria ler com vocês. Nós vamos ler o versículo 15, aí nós vamos pular lá para o 19 e vamos ler até o 21. Então vamos lá. Neemias capítulo 9, versículo 15 diz assim: quando estavam com fome, lhe deste pão dos céus, e quando estavam com sede, fizemos-te brotar água da rocha, e lhes disseste que entrassem para tomar posse da terra que com juramento prometeu a dar a eles. Agora você corre lá no versículo 19, diz assim: mas tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os abandonou no deserto, a coluna de nuvem nunca se afastou deles durante os dias, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo durante a noite, para iluminar o caminho por onde deviam seguir, e lhe concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Não lhe negaste o teu maná para poder comer, e lhe deste água quando tiveram sede,
e durante 40 anos tu sustentaste no deserto, e nada lhes faltou. As roupas que eles usavam não envelheciam, e os seus pés não ficaram inchados. Esse texto aqui no livro de Neemias, somente para nós contextualizarmos aqui essa passagem, Neemias ele escreve aqui esse livro depois que ele vê a cidade de Jerusalém, que era o povo de Deus, que simbolizava o povo de Deus, ela totalmente destruída, com seus muros caídos, com seus portões queimados, uma cidade abandonada, tenebrosa, porque tinha sido devastada pelas coisas que aconteceram naqueles dias. E aí então Neemias estava lá na casa do rei, ele decide voltar e edificar os muros, ele volta e ele começa esse projeto de edificar os muros, e ele constrói os muros em torno ali de Jerusalém novamente, refaz todos os muros. Quando ele termina e restaura a cidade que representava a nação, o povo de Deus, ele percebe, se nós lemos aqui nos capítulos anteriores, no capítulo de número 8, você vai perceber que ele diz assim: e então foi achado o livro das leis. Irmãos, era como se eles tivessem, o povo de Deus perdeu a Bíblia na época, estava desaparecida, não tinha mais palavra de Deus, as pessoas não cultuavam, não meditavam, e por essas e outras razões veio a destruição daquela nação, daquele povo. E aí nesse contexto, quando Neemias ele acha o livro das leis, ele começa, diz ali no capítulo 8, a partir do versículo 1, vai dizer que Neemias começa a ler o livro inteiro para o povo daquela cidade toda, para que eles pudessem lembrar das coisas que Deus fez, como Deus faz, quem Deus é, como Ele opera, porque as pessoas já não sabiam mais, não conheciam mais Deus. E aí então, nós chegamos nesses versículos que nós lemos, e nós sabemos muito bem que Neemias ele está citando aqui no versículo 15, do 19 ao 21, a história do povo que fugiu do Egito, onde Deus tirou aquela nação lá da escravidão e guiou por 40 anos durante ali o período do deserto, até que eles herdassem a terra prometida. E aí Neemias ele cita os milagres que Deus fez. Ele começa aqui no versículo 15, a dizer: eles estavam com fome e Deus deu pão dos céus para eles. Quando eles estavam com sede, fez brotar água da rocha, e lhe dissesse que entrasse e tomasse posse da terra. No versículo 19 ele vai falar que a nuvem de fogo guiava durante a noite, e durante o dia a nuvem ela conduzia o povo, para o povo não se perder, e Deus fazendo milagres e maravilhas e cuidando do povo em meio a um deserto. E esse aqui é o contexto dessa passagem que nós meditamos. E qual é a primeira verdade que as dificuldades revelam para nós? E agora eu quero que você relembre aí as suas dificuldades. As dificuldades, elas revelam o quanto dependente de Deus nós somos. Talvez quando você estava aí tudo correndo bem, você nem lembrava mais desse livro, da Bíblia. Talvez quando tudo estava caminhando bem, não tinha esse tempo para orar. Talvez quando tudo estava dando certo, o culto era uma rotina comum. Tem que ir lá hoje no culto de jovens, é sábado, nossa, podia ir em tanto lugar, mas agora, vamos lá no culto, vai. E você vinha aqui no sábado e fazia um culto automático. Talvez o culto de domingo, talvez o culto de segunda, não sei, mas você fazia simplesmente porque tinha que fazer. E nós fomos esquecendo o verdadeiro valor, nós fomos perdendo o verdadeiro sentido. E aí eu quero dizer para você, como eu já afirmei, a primeira verdade, quando nós estamos passando por dificuldades, é que nós vamos descobrir, vai ser revelado para nós, o quanto nós dependemos de Deus. Se nós pegarmos aqui esse contexto dessa cena, que Neemias está relembrando o povo, e hoje aqui eu estou como Neemias tentando relembrar você de algumas coisas, nós precisamos lembrar das coisas que quem Deus é, o que Deus fez, o que Deus faz, como Ele age. E nós precisamos
para que essas coisas mudem a nosso momento que nós estamos enfrentando aqui agora. Eu quero que você perceba comigo. Olha só as dificuldades que o povo estava passando. Quando Deus tirou o povo lá do Egito, Deus mandou simplesmente que o povo saísse do Egito e fosse para o deserto. O deserto, ele simboliza um lugar de dificuldade. É um lugar desconfortável. É um lugar que durante o dia a temperatura é muito alta, durante a noite é muito frio, não tem água, não tem comida, não tem nada. E você percebe que quando Deus tira o povo ali do Egito e leva o povo para o deserto, é como se Deus estivesse conduzindo o povo em meio às dificuldades, porque Ele queria nos ensinar algumas coisas. E a primeira coisa que Ele queria ensinar, que eu estou dizendo que as dificuldades revelam para nós, é o quanto nós somos dependentes de Deus. Percebe. Eu não sei qual o nível da sua classe social, mas do mais pobre ao mais milionário, todos nesse momento estão sendo impactados financeiramente, privados de relacionamento. Uma série de situações estão acontecendo. Surgindo um monte de dificuldades. E as dificuldades estão revelando que o tanto de dinheiro que você tem não te impede de pegar um vírus. De que o nível social, o bairro que você mora, se é melhor ou pior, ele não protege você dessas coisas. E você achava que talvez o dinheiro, que nós dependíamos da nossa posição, do quanto de dinheiro nós ganhávamos. E aí nós começamos a perceber que essas coisas não garantem. Essas coisas não nos protegem. Não estou dizendo que elas não são importantes, mas eu estou dizendo que elas não são suficientes para nós. E veja o quanto nós, como homens, dependemos de Deus. Se a gente pegar aqui o povo, eles não sabiam para onde ir no deserto. Se você já olhou aí um filme que passa no deserto, o deserto você olha, dunas para lá. Aí você vira para cá, dunas para lá. Aí você olha para lá, dunas. E você olha para cá, dunas. E você olha aqui o sol. E você olha o céu azul e não tem nada. Como que você vai se orientar em um deserto? Você já pensou nisso? Talvez você está passando por um deserto. Você está sem direção na sua vida. Você não sabe para onde ir. Eu não sei se eu vou, se eu fico, se eu faço, se eu não faço. Eu não sei se eu creio, se eu não creio. Eu não sei se eu confio, se eu desconfio. Eu não sei se eu posso seguir, se eu não sigo. Eu não sei se eu fico, se eu vou. Eu não sei se eu vendo, se eu compro. Eu não sei! E você percebe que nós estamos como povo ali no deserto. Nós estamos no meio de um deserto. Mas eu quero dizer para você, olha como nós dependemos de Deus. Talvez antes das dificuldades você achava assim, eu sei o que eu quero fazer da minha vida, eu sei o que eu vou fazer, eu sei que eu vou ir, eu sei como eu vou chegar, eu sei o que eu estou fazendo e está tudo certo, e Deus estava lá, esquecido. E aí agora a dificuldade está revelando para você. As dificuldades estão revelando o quanto você precisa de Deus. Elas estão mostrando para você o quanto você depende de Deus, o quanto eu e você dependemos de Deus, o quanto o mundo depende de Deus, o quanto você que está aí assistindo na sua casa, o quanto os seus amigos, o quanto as pessoas que você conhece precisam de Jesus. As dificuldades revelam quanto nós dependemos de Jesus. O povo, como eu já disse, ele não sabia se ia para a esquerda ou para a direita, mas aqui no texto, no versículo 15 de Neemias capítulo 9, 15, diz que a coluna de fogo e a nuvem, a coluna de fogo e a nuvem guiava o povo pelo deserto. Sabe o que eu quero dizer? Deus pode continuar te guiando hoje, assim como Ele guiou o povo lá no deserto. Basta você orar, basta você colocar diante de Deus. Basta você separar um tempo e meditar na palavra de Deus e olhar se as direções que você está tomando têm a ver com aquilo que é a vontade de Deus na sua vida. E aí você vai parar de ficar perdido. Você precisa voltar os seus olhos para Jesus. O mar, eles chegaram ali na frente do mar
A coluna de fogo, para você, se você quiser ler, ela foi citada lá em Êxodo, no capítulo 13, versículo 21. O mar ele foi dividido em Êxodo, no capítulo 14, 21. O mar estava à frente, eles não tinham possibilidade de passar, e um exército inimigo estava vindo logo atrás para os matar. Talvez você também está assim na sua vida. Você olha para frente, não tem como ir, e você olha para trás, estão te perseguindo, e não para de vir gente te cobrar e de te pressionar, e você não sabe o que faz. Eu quero dizer para você, você depende de Deus, de um Deus que tem poder para abrir o mar na sua vida, para abrir caminhos aonde não existe, para abrir lugar para você passar, onde as pessoas não veem lugar nenhum possível de se passar. O nosso Deus, Ele é poderoso, e Ele pode, assim como Ele fez lá em Êxodo 14, 21, abrir o mar. Aí você percebe, os inimigos eles foram afogados, em Êxodo capítulo 14, do 26 ao 28. Quando eles atravessam o mar e eles estão ali novamente no deserto, eles não conseguem nem sequer beber água por si só. Veja a tamanha dependência que o povo estava naquele momento. Talvez você chegue aí na sua casa, simplesmente aperta aí, sai a aguinha, e você toma, e você nem dá valor para isso. Você já se imaginou privado de beber água? E nós percebemos que o povo dependia de Deus, até mesmo para beber água. O povo dependia de Deus para comer. A Bíblia diz que caíam codornizes do céu, em Êxodo capítulo 16, o 13 e o 14, eles falam a respeito desses eventos. Deus transforma águas amargas em água potável, em Êxodo capítulo 14, versículo 25. Deus faz água sair da rocha, em Êxodo capítulo 17, versículo 6. Percebe que todas as necessidades que o povo tinha, Deus podia fazer um milagre. Agora eu quero que você já relembrou dessa história aqui bem rápida. Lembra que você pensou nos seus problemas? Você acha que Deus ainda não pode fazer milagres nos dias de hoje? Você acha que Deus não pode abrir caminhos para você? Que Deus pode te dar sustento e alimento? Que Deus pode providenciar água? Que Deus pode providenciar todas as coisas para aqueles que estão com os olhos fixos nele? Então nós vamos percebendo que o povo tinha uma grande necessidade. E as dificuldades, o deserto, revelavam para eles o quanto eles eram dependentes de Deus. E aqui eu quero falar para você algo muito importante. Talvez nós vínhamos conduzindo a nossa vida muito autossuficientes. Senhores do saber, eu sei o que eu faço, eu sei para onde eu vou, eu sei decidir as coisas, eu não tenho problema com isso, eu não vou ficar escutando conselho de ninguém, eu não vou buscar a vontade de Deus sobre as coisas, porque eu sou autossuficiente. E agora você está começando a descobrir que você nem sequer consegue proteger de um vírus, de que você nem consegue se manter se as empresas começarem a fazer demissões. E você percebe que nós dependemos de Deus. Nós dependemos de Deus. E essa é a primeira verdade que as dificuldades revelam para nós. E eu quero dizer para você, eu e você, nós somos dependentes de Deus. Totalmente dependentes. Totalmente. Paulo fala lá em Romanos que o bem que ele quer fazer ele não consegue, mas o mal que ele não quer, esse ele acaba cometendo. Quantas coisas você cria projetos e não consegue fazer? Quantas coisas você fala que vai fazer e de repente você não faz nada? As coisas não andam. E nós continuamos achando que nós podemos fazer do nosso jeito. Está na hora de nós descermos desse patamar de orgulho, de autossuficiência e reconhecermos de que nós somos fracos, de que nós dependemos de Deus, de que nós precisamos do auxílio dEle, do poder dEle, da presença dEle, da paz dEle, da palavra dEle, de tudo que Ele tem, nós precisamos, e nós temos que ser humildes e reconhecer diante de Deus: Senhor, não sei que caminho tomar, não sei que decisão tomar, eu não sei o que eu vou fazer. E você pode ter experiências milagrosas, poderosas com Deus.
E as dificuldades vai revelar para você coisas como, por exemplo, a dependência de Deus, que você vai viver e levar isso para o resto da sua vida. Aprende isso nesses dias. E por que eu estou falando isso? Porque é uma maneira de você ter bons olhos. Começa a mudar a sua ótica. Talvez você estava só reclamando. Começa a olhar oportunidades que existem em meio às dificuldades. E existem muitas oportunidades. E foque no aprendizado, na evolução, no crescimento, no desenvolvimento. E tenha bons olhos. E você vai ver o seu caminho prosperar conforme a vontade de Deus. O segundo ponto que as dificuldades revelam para nós, o primeiro é o quanto nós somos dependentes de Deus. Agora você quer saber qual é o segundo ponto? Talvez você olhou aí para os seus problemas e você percebeu e você consegue reconhecer comigo. Vini, realmente, cara, eu sou muito dependente de Deus. Talvez eu não enxergava o quanto, mas agora eu sei ainda mais. Ou talvez você me fale assim, eu já sabia, mas agora eu tenho mais que certeza de que eu dependo de Deus. E se você depende de Deus, escreve aí, eu dependo do Senhor no chat. Reconhece, fala assim, Senhor, só o Senhor é Deus e não há outro. Eu dependo do Senhor. E que nós possamos voltar os nossos olhos para Deus nesse momento. E aí o segundo ponto que revela para nós é o quanto Deus é suficiente em nossas vidas. Percebe que o povo passa por situações difíceis e mesmo assim Deus sempre foi suficiente para eles. Não faltou água, não faltou comida, as roupas não envelheciam. Eles não pararam, eles não se perderam, mas eles chegaram na terra prometida. Mesmo as dificuldades, apesar de elas revelar para nós o quanto dependente de Deus nós somos, e isso não é só eu, você é todo mundo. As dificuldades também revelam o quanto Deus é suficiente em nossas vidas. Não há aquilo que Deus não possa fazer. Não há circunstância que não possa ser transformada. Não há caminho que Deus não possa abrir uma passagem para você. Não há situação que você não possa vencer com Deus. Porque Deus é suficiente em nossas vidas. Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Percebe aqui comigo. Leia comigo aqui no versículo 15 de novo. Quando eles estavam com fomes, o Senhor deu pão dos céus. Eles estavam com sede, Deus fez sair água da pedra. Versículo 19. A coluna de nuvem nunca se afastou deles durante o dia, e a coluna de fogo nunca os deixou durante a noite, para iluminar o caminho que deviam seguir. E lhe concedeu bom espírito para ensinar. Não lhe negou o maná, que era comida, para poder comer. Deste água quando tiveram sede. E durante 40 anos, o povo foi sustentado no deserto e nada lhes faltou. As roupas que eles usavam não envelheceram e os seus pés não incharam. Sabe o que isso revela para mim? Isso revela o quanto Deus é suficiente na nossa vida. Talvez você fale assim, Vini, você está ficando louco de pregar uma coisa dessa, de falar essas coisas. Irmão, desculpa, mas nós temos que crer na palavra de Deus. Deus não é uma história inventada. Havia uma nação que foi sustentada no deserto durante 40 anos. E a palavra de Deus foi feita para nós crermos nela. Se você crê, você vai ver as coisas acontecer na sua vida. Se você não tem fé, peça a Deus. Nós precisamos voltar os nossos olhos, abrir os nossos olhos da fé, tirar os nossos olhos naturais. Até aqui, uma interpretação minha. Eu diria que os maus olhos são os olhos carnais. Aquele que vê as coisas de forma natural. Eu diria que esse é os olhos maus. E eu diria que os olhos bons são aqueles olhos espirituais. O que é isso, Vini? São aqueles olhos que conseguem enxergar as coisas pela fé, não porque está vendo.
Eu sei que a situação não está boa. Eu sei que as coisas não estão legais. Talvez os seus problemas sejam grandes. Talvez a sua dificuldade seja grande. Mas crê em Jesus. Acredita que Ele pode mudar a sua vida. Começa a tomar um posicionamento diferente. Ficar reclamando não vai mudar as coisas. Nós precisamos tomar posicionamento diante de Deus. Busca ajuda. Você está procurando ajuda? A gente está aqui, ó, eu e a Samanta, quarentena, não faz nada. Liga para a gente. Manda um WhatsApp, faz videoconferência, pede oração, faz qualquer coisa. Mas se mexe para que você possa vencer essas coisas. Está com dificuldade? Pede para entrar no grupo de mentoria de empresários da igreja. Busca ajuda. Agora você vai ficar aí sozinho sofrendo e ninguém vai adivinhar que você está aí sofrendo. Nós estamos aqui para amar a sua vida, para cuidar de você. Manda mensagem para nós, se inscreve nos nossos canais, curta a página da igreja, liga aqui na secretaria, pede ajuda, faz qualquer coisa, vem aqui na igreja. Os nossos pastores estão aqui. Liga para nós, manda mensagem no Instagram do Jesus Live, manda mensagem no Velos, faz alguma coisa, procura uma célula, entra na escola bíblica e você vai ver, conforme os seus olhos espirituais, os olhos da fé, eles forem se abrindo, você vai construir bons olhos, mesmo em meio a um deserto. Nós precisamos abrir os nossos olhos da fé. Nós precisamos abrir os nossos olhos sobrenaturais, olhos que creem num Deus que pode fazer o impossível, olhos que conseguem ver Deus, olhos que conseguem reconhecer o poder de Deus, olhos que são capazes de olhar e falar assim: de fato, eu dependo de Deus, não tenho o que eu fazer, seja humilde, olhos que não sejam altivos, olhos que sejam capazes de reconhecer a sua pequenez diante das coisas, mas que esses mesmos olhos reconheçam a grandeza de Deus e o que Ele pode fazer. Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais. Pede e fala assim: Senhor, abre os meus olhos da fé, abre os meus olhos espirituais, faz eu enxergar aquilo que eu não estou vendo. Nós conhecemos muito bem a passagem ali de Eliseu e Elias. O menino fica desesperado porque está vindo um exército atacar a eles e só está eles dois ali em cima. Mas ele fala assim, o mais experiente fala assim para o mais novo: calma, calma. Espera aí. E aí ele ora e fala assim: Senhor, abre os olhos dele para que ele possa enxergar. E aí a Bíblia diz para nós que os olhos deles se abrem e eles contemplam exércitos de anjos do Senhor ali que iam pelejar em prol dos dois. Nós precisamos, irmãos, clamar a Deus para abrir os nossos olhos da fé. Nós precisamos reconhecer o nosso olhar pessimista diante de Deus. Eu não estou falando que você tem que esconder o que você sente, que você tem que esconder o que você pensa, que você tem que não deixar público. Irmãos, não há problema, mas se permita ser ajudado, permita ser cuidado, permita conhecer Deus, se permita conhecer o Senhor, abrir os seus olhos e ver Deus. E aí então você vai começar a perceber não só o quanto você é dependente de Deus, mas você vai começar a enxergar o quanto Ele é suficiente em nossas vidas. Você deseja? Você quer? Talvez os seus olhos carnais já estejam te mostrando o quanto você depende de Deus. Mas agora o convite é que você possa abrir os olhos da fé, que você possa abrir os olhos do sobrenatural, os olhos espirituais, para que você possa começar a ver não só as dificuldades, mas ver o quanto Ele é suficiente, o quanto Ele pode, o quanto Ele é poderoso, o quanto o nome dEle transforma todas as coisas. Nós precisamos crer em Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Ele é o nosso Deus. Aleluia, Ele é o nosso Deus, glória a Deus por isso, porque Ele é suficiente, Ele sanou as necessidades aqui do povo. E agora aqui, concluindo, eu queria que você voltasse a sua Bíblia no capítulo 9 de Neemias, né? Nós estamos lendo 9:15, volta aí no 9, no versículo 1. Neemias 9:1.
O título aqui da minha Bíblia está assim: Arrependimento e confissão de pecados. Como eu disse para você no início da mensagem, o contexto aqui era de Neemias reconstruindo os muros de Jerusalém, restaurando a cidade. No capítulo 8, ele tinha acabado de achar o livro da lei que tinha se perdido, que contava essas histórias que nós pregamos até aqui. E aí quando o povo ouviu essas histórias, percebe aqui comigo, Neemias capítulo 9, versículo 1 diz assim: no dia 24 deste 7º mês, os filhos de Israel se reuniram para um jejum. Eles vestiam pano de saco e traziam terra sobre a cabeça. Os da linhagem de Israel separaram-se de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades dos seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, o seu Deus, durante uma quarta parte do dia, e durante a outra quarta parte do dia, fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Você está aí na sua casa, você ouviu essa palavra. Eu não sei se você está enxergando as coisas muito com os olhos carnais e só vendo desgraça, destruição, derrota, frustração, medo, insegurança. Eu quero que você possa entender que existem olhos da fé, olhos espirituais, bons olhos, que são aqueles que confiam no Senhor e na sua palavra. Que mesmo em um deserto, creem que podem ser sustentados por Deus e passar o deserto e vencer as circunstâncias, superar barreiras, romper limites. Mas é necessário, como nós acabamos aqui de ler, nós nos arrependermos por sermos reclamões, murmuradores, pessimistas, carnais, e reconhecermos o quanto nós dependemos de Deus. Você precisa se prostrar e falar: Senhor, eu dependo sim. Eu reconheço, eu dependo do Senhor. Se não for as tuas mãos, Senhor, não tem o que eu fazer. Você precisa trocar as suas vestes de orgulho por vestes de humildade. Você precisa trocar o seu olhar altivo para um olhar de humildade, de reverência. E quando você fizer isso, quando eu e você fizermos isso, e pode ser agora, os nossos olhos espirituais vão se abrir. Aleluia! Os seus olhos da fé vão se abrir e você vai começar a ver: sim, eu sou limitado, eu dependo de Deus para tudo, mas os seus olhos vão contemplar a suficiência de Deus, o poder, a grandeza, a autoridade de Deus, porque Ele é poderoso. Você lembrou das dificuldades quando eu comecei a pregar? Enquanto eles cantam esse louvor, reconhece a sua limitação diante de Deus, pede perdão pela incredulidade, perdão, Senhor, pela falta de fé, perdão, Senhor, por olhos carnais, por se esquecer que o Senhor é Deus, que o Senhor é suficiente. Senhor, nós nos brotamos, nós pedimos perdão e nós clamamos: abre os nossos olhos da fé, abre os nossos olhos espirituais, muda, Senhor, a nossa ótica, para que a gente possa enfrentar as circunstâncias, Pai. Clama ao Senhor, pede ao Senhor. As mãos que sustentam falou e tudo se formou, me chama pelo nome. Senhor, nos perdoa, Pai, abre os nossos olhos da fé, muda a nossa história, Senhor, que possamos crer e confiar no Senhor, porque o Senhor é suficiente em nossas vidas. Senhor, nós buscamos a Tua presença, Pai, nós precisamos do Teu poder.
Aleluia. Aleluia, Senhor. Glórias a Ti, ó Pai. Aleluia. Sim, Pai. O Senhor é suficiente em nossas vidas, ó Pai. A Tua presença é o que mais importa, Senhor. Nós cremos que o Senhor, ó Deus, pode fazer todas as coisas, Pai. Nós reconhecemos, Pai, nós dependemos de Ti. E nós louvamos ao Senhor, ó Pai, porque sabemos que o Senhor é suficiente em nossas vidas. Glórias ao Teu nome, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Pai. Respondendo à pergunta, como ter bons olhos em meio a situações difíceis que enfrentamos? Nós precisamos nos arrepender, tirar os olhos carnais e pedir para Deus olhos sobrenaturais, olhos de fé, olhar para as coisas pela fé, e aí então nós vamos viver o poder de Deus em nossas vidas. Que Deus te abençoe. Te espero amanhã na sala de jovens, Escola Bíblica 10 horas. Abraço, Deus abençoe. Adore ao Senhor.